Bom dia. Tem pouca gente aqui hoje. Vamos abrir em oração. Pai, obrigado pelo privilégio de estar na tua casa nesta hora, Pai, na escola dominical, esse tempo de estudo na tua palavra. Nos dirige, Pai, esteja comigo, com minha língua, conversando, falando, ensinando, Pai. Se tiver alguém vindo, que eles possam chegar logo. Pedimos tudo no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, semana passada, nossa aula de escola dominical era curta por causa da reunião de negócios, mas semana passada comecei ao estudo sobre o sacerdócio de todos os crentes. E eu iniciei o estudo dizendo que, sob a lei, o Senhor Deus designou Arão e seus filhos como sacerdotes com privilégios e responsabilidades especiais no exercício desse ministério divino. No dia da crucificação, o véu do templo foi rasgado em duas partes e assim abriu, o caminho direto para o santuário, melhor dizer, para Deus. E então não era apenas o sumo sacerdote uma vez por ano que podia entrar na presença de Deus. Só um pontinho, foi aberto. Eu gosto dessa pontuação. Alguém me chamou a atenção uma vez atrás. Ele foi aberto de cima para baixo e de baixo para cima. Alguém pontuou isso, é fantástico. Se fosse homem, eles iam estar no chão, rasgar talvez de baixo para cima. Eu vejo Deus rasgando. Exato. E então de cima para baixo. Impossível um homem fazer isso. A não ser usar a escada. E também com que força, porque aquele tecido naquela época não era feito... Não, era algo um tecido, vamos dizer, muito pesado, grosso. Não. Bom dia, bem-vindo. Vai mandar um cabo de soldado lá. Ok. Então, o véu do templo rasgou-se em duas partes, assim abrindo caminho direto para Deus. E esse acontecimento determinou o fim de uma era e o começo de outra, na qual todos os crentes têm agora ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Isso é do Hebreus capítulo 10, versículo 19, Hebreus 10, 19, onde diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Ousadia. O que quer dizer ousadia? Não, eu gosto da palavra intrepidez. Intrepidez. O que quer dizer isso? Intrepidez é com ousadia, é uma ousadia com ação. Não trepidez. Intrepidez é sem mesmo, mas com ousadia com ação, vai. Ousadia muitas vezes dá ideia se alguém mas não vai. Agora, intrepidez, ele vai mesmo. Esse é muito a coisa é que nós temos com isso, tanto faz uso das palavras, dos verbos, nós podemos entrar sem pedir perdão, permissão. É como filho. Eu sempre tinha escritório em casa e as minhas filhas sabiam que elas podiam entrar qualquer momento e falar comigo. Não importava que eu estava empolgado no estudo qualquer,
elas podiam entrar e eu ia dar atenção. Eu sempre dei atenção. Em vez de gritar, não, sai daqui, ou fechando, trancando a porta, coisa assim, nunca fiz isso. As meninas podiam entrar a qualquer momento, para qualquer coisinha, né? E é assim nós com Deus, qualquer coisinha podemos entrar. Irmão, mas tem algo que me chama a atenção quando o irmão fala, é uma verdade. Mas quantas vezes, aí eu lembro do Salmo 80, verso 10, quando Deus ensina aí pela palavra pontuada por um irmão, numa simplicidade, expôs a palavra e citando o Salmo 80, verso 10. Abre bem a tua boca e está encherei. Aí tem esse verso aí, com ousadia para entrar. Mas quantas vezes nós esquecemos que temos essa liberdade? Acontece comigo. Quantas vezes? Não, eu não coloquei isso dentro de Deus. Eu errei, eu não coloquei. Eu não fiz isso quando saí. Eu não pedi ajuda de Deus para viajar, para ir comigo, para me levar, para me trazer. Eu não fiz isso. Também semana passada nós lemos 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 a 10, eu não vou ler em si, mas o primeiro versículo diz, e chegando-vos para ele, pedra viva, é provada na verdade pelos homens, mas para com Deus, eleito ou eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificadas casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E esse é o assunto que nós vamos tocar no início hoje, sacrifícios espirituais. Lemos também, semana passada, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6, que diz, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja glória e poder para todo sempre. Amém. Bom dia, Gabriel. Sendo salvos do pecado, participamos de um sacerdócio. Os crentes têm, como nos tempos antigos, privilégios e responsabilidades sacerdotais. E mesmo que somos sacerdotes, não oferecemos sacrifícios sangrentos como os sacerdotes levíticos do tempo do Antigo Testamento, pois Cristo ofereceu uma vez para sempre um sacrifício de sangue próprio dele pelos pecados. A redenção está agora consumada. Também falei sobre a obra do sacerdócio da semana passada, mas eu fiz uma pergunta semana passada. Lembra? O que os sacrifícios do Antigo Testamento fizeram pelo ofertante? Alguém tem uma resposta? O que os sacrifícios do Antigo Testamento fizeram pelo ofertante? O que foi resolvido? Cobertura de pecado. Cobertura, gostei da sua sinal. Cobertura do pecado. Não removia, mas cobria. Para Deus olhar, tá coberto. Né? E, então esse era essa era a obra que os sacerdotes faziam. O ofertante trazia seu sacrifício, e então o sacrifício foi feito no tabernáculo. Os filhos de Arão e os sacerdotes pelos séculos, né, que
que sucederam fizeram essa obra de Deus no primeiro no tabernáculo e depois no lugar santo, a luz provida pelo menorá de 7 lâmpadas, chegando à mesa dos pães da preposição e do altar do incenso. Arão e os sumos sacerdotes que o sucederam também entraram no santuário, o lugar santíssimo, no dia da expiação, para aplicar o sangue à arca do propiciatório. Né? Então, no Calvário, Cristo cumpriu completamente e permanentemente o que os sacrifícios sacerdotais levíticos só podiam simbolizar. Depois de sua morte e ressurreição, o sistema sacerdotal levítico não era mais necessário. Cristo também cumpriu a antiga aliança mosaica e estabeleceu a nova aliança, que é mencionado em Jeremias capítulo 31, versículo 31. A antiga aliança autorizava divinamente os sacerdotes em suas funções. Como aquela antiga aliança foi cumprida e tornada inútil, o sacerdócio não era mais necessário. Então, chegamos ao ponto onde eu disse que, então, você é um sacerdote. Visto que Cristo ofereceu o sacerdócio perfeito pelo pecado, Deus não mais autoriza uma classe especial de sacerdotes. Não há mais duas classes na família de Deus: o sacerdote e o povo comum. Somos todos, como nós lemos em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, reis e sacerdotes. E cada um pode aproximar-se em inteira certeza de fé, com ousadia, como a Bíblia usa. Porém, algumas denominações continuam a ordenar sacerdotes. A Igreja Católica, por exemplo. Normalmente, um sacerdote usa uma vestimenta especial. Ele oferece algum tipo de sacrifício e é percebido como um mediador entre Deus e os seres humanos. Mas esse tipo de sacerdócio carece do apoio do Novo Testamento, da Nova Aliança, porque todo cristão é um sacerdote de Deus. Todos os crentes têm acesso direto a Deus por meio de Jesus Cristo. É isso que nós aprendemos na Bíblia. Como nós temos lido vários versículos a semana passada e os que nós temos lido hoje, jamais precisamos de um mediador humano para aproximar-se de Deus. Nenhum grupo de pessoas tem mais aceitação por Deus ou mais poder diante de Deus do que qualquer outra pessoa. A frase, o sacerdócio de todos os crentes, expressa essa verdade. O apóstolo Pedro garantiu aos seus leitores que eles eram sacerdotes. Ele escreveu em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, ele diz em versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ele explicou mais, em versículo 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ao descrever um aspecto da obra de Cristo em nosso favor, o apóstolo João escreveu que Cristo nos fez
reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Isso já temos lido em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Mais tarde, em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10, ele escreveu que uma multidão celestial louvou a Cristo cantando. E para citar o versículo, diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então, o crente é um sacerdote perante Deus. Agora, e foi até esse versículo que nós chegamos semana passada. Agora vamos entrar nesse assunto dos sacrifícios espirituais que nós vimos no primeiro versículo lido semana passada e hoje. Os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam sacrifícios de animais. Não oferecemos sacrifícios sangrentos hoje, pois Cristo ofereceu uma vez, para sempre, um sacrifício do seu próprio sangue pelos pecados, quer dizer, pelos meus pecados, pelos seus pecados. E pelo fato do mundo inteiro, mas se torna atual na vida quando o indivíduo aceita a obra que Cristo fez. Então, não oferecemos sacrifícios sangrentos. Quais são os sacrifícios que nós devemos oferecer? O apóstolo Pedro nos avisa que devemos oferecer sacrifícios espirituais ou sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O versículo que nós lemos no início hoje. Quais são esses sacrifícios espirituais? Encontramos a resposta em Hebreus. Hebreus capítulo 13. Vamos para o capítulo 13. Hebreus 13. Hebreus capítulo 13, vamos ler versículos 15 e 16. Hebreus 13, versículos 15 e 16. E nós lemos: portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Agora, o que ele está dizendo aqui? Em primeiro lugar, o sacrifício espiritual é um sacrifício de quê? Louvor. E sendo salvos eternamente com vida, perdão do pecado, vida eterna, devemos louvá-lo. Louvar a Deus, dar graças ao seu nome, é um sacrifício espiritual. E ele diz: não esquecer o que? Beneficência que Deus fez para todos. E quais são essas beneficências? Perdão dos pecados, a paz de Cristo, novamente a retirada dos aspectos pecaminosos. Ok? Diz aqui o versículo: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação. Beneficência é o quê? Refere ao quê? Algo
recebido, né? Que é que me ou te ajuda. Encorajamento, alimenta, é a alimentação espiritual, ok, assim. Né? E comunicação. O que é comunicação? O que acontece quando eu comunico a alguém? O primeiro entendimento é informação, só traz muita informação. Exato, quer dizer, há uma interação entre uma pessoa e outra. E essa vai e vem, né? Entre essa e outra. A comunicação. Quer dizer que quando nós comunicamos com os outros acerca desses louvores, tudo isso é outro louvor, é a outra maneira de demonstrar graça. E além disso, estamos muitas vezes comunicando com alguém que não tem esses benefícios ainda e está carente, está precisando. Os escritores dos Salmos, não foi só Davi, né? Sabiam muito sobre um coração agradecido que aparecia, que aprecia quem é Deus e o que Ele fez. Davi buscou a ajuda de Deus para louvá-lo. Imagina, ele precisasse de ajuda de Deus para louvar Deus. Diz aqui: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Devemos louvar e agradecer Deus continuamente. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 17 e 18, diz: orar sem cessar. Quando estamos orando com Deus, o que está acontecendo? Comunicação. Porque nós estamos comunicando com Ele. Ele tem comunicado conosco através da palavra, e lendo e estudando a palavra, o Espírito Santo que habita em nós, então Ele pode comunicar conosco. Né? Então há uma comunicação de mão dupla. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Agora vamos para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6. E estamos instruídos por Deus sobre uma coisa interessante. Diz: e não estejais inquietos por coisa alguma, mas as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplica com ação de graça. Então, é interessante. Fazer boas obras também é um sacrifício espiritual. Lembra, nossas boas obras que nós fazemos agora, desde a salvação, não é para ganhar salvação. É uma demonstração de graça
gratidão, ele fez tudo para mim, o mínimo que eu posso fazer é viver para ele. Ele morreu por mim. Morreu por mim. Ele pagou a minha dívida, a minha pena, que eu nunca poderia pagar. Então ele fez tudo para mim. O mínimo que eu posso fazer, então, é viver para ele. Ele morreu por mim, eu devo viver para ele. O próprio Jesus fez o bem. Vamos para Atos capítulo 10. Versículo 38. Atos 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o quê? O bem. O qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora vamos para Tito, capítulo 2. Tito 2. Tito 2, versículo 14. Tito 2, 14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. É isso que ele fez. E agora vamos para Efésios capítulo 2, ver outro. Efésios 2. Efésios 2. Efésios 2, versículo 10. E diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para cumprir boas obras. Lembra? Boas obras antes da salvação não tinham valor nenhum. Até que Cristo fez sua boa obra de nos salvar. Então fomos nascidos de novo, aceitos, adotados na família de Deus, e agora podemos viver e ter obras boas, consideradas boas. Pastor, eu lembro de ter feito um estudo desse versículo, comentei até com o Rafa uma vez, que até as nossas boas obras, elas não são mérito nosso, elas foram criadas de antemão por Deus para nós. O problema é se nós não fizermos. Né? Porque nós temos a escolha de viver ou não para Ele. Ou eu vou viver para Ele, cumprindo boas obras, ou eu vou viver para mim. Luciano e eu estávamos tocando nesse assunto antes da escola dominical. Um pouco ele trouxe um livro acerca da obra de Satanás. É muito interessante, né? Os sacerdotes crentes oferecem o sacrifício de boas obras hoje. Comunicar
é um sacrifício espiritual. Vimos isso em Hebreus 13, versículo 16. Comunicar é uma forma da palavra grega koinonia. Koinonia, que hoje em dia muitas igrejas usam essa palavra e frequentemente traduzimos como comunhão ou compartilhar, comunicar. Às vezes... Até colocam no cartaz. Tem um grupo ali no Porto da Pedra, em São Gonçalo, colocou lá, aqui se realiza a verdadeira koinonia. E daí? E que quer dizer? Mas para ele lá é ajuntamento, ajunta a gente. Às vezes a comunicação assume a forma de compartilhar bens materiais com os necessitados. Em sua carta aos Romanos, Paulo se referiu à oferta de socorro ou ajuda que havia recolhido em seu circuito missionário. Em Romanos capítulo 15, veremos isso. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Romanos 15, versículo 26. Porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia dar uma certa contribuição, harmonia, pelos pobres santos que estão em Jerusalém. Então tinha igrejas nessa região da Macedônia e na região da Acaia que estavam ajudando, mandou um sacrifício para ser usado na ajuda de outros crentes. E lá a palavra é koinonia. Muitas escrituras falam de compartilhar com os necessitados. Um dos propósitos do trabalho é para que tenham que dar ao que precisa. Vamos para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Provérbios. Efésios 4, versículo 28. Versículo 27 começa com: não deis lugar ao diabo. Quando nós damos lugar ao diabo, com certeza nós não vamos estar ofertando sacrifícios espirituais a Deus. Seria o quê? Dando atenção ao diabo? Sacrifícios para ele? Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Voltando novamente para a oferta de ajuda de Paulo, vamos para 2 Coríntios agora, capítulo 9, 2 aos Coríntios, capítulo 9. Versículo 6. Versículo 6. Nós lemos aqui. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. O mais que fazemos, o melhor, o mais realizaremos. E o mais que vamos receber. Mas não é receber primeiro.
na realidade já recebemos a salvação. Agora é a nossa vez de responder a Ele com nossos sacrifícios espirituais. Vamos para Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Agora tudo é ganho, né, pastor? Fala mais alto. Agora tudo é ganho, né? Capítulo 6. Versículo 38. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medireis, também vos medirão de novo. É interessante. Os crentes filipenses compartilhavam com Paulo. Em Filipenses capítulo 4, versículos 14 e 15, vamos voltar lá, Filipenses 4, Filipenses capítulo 4, versículos 14 e 15, nós lemos: todavia fizestes bem em tomar parte na minha aflição. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio, no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Interessante. E pulando para o versículo 18: mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, com cheiro de suave e sacrifício agradável, aprazível a Deus. Então, podemos ver aqui várias igrejas ajudando outros, comunicando. Mas, irmão, tem um detalhe que eu vejo que Paulo ele pontua que nem todas voluntariamente fizeram isso. Então eu vejo que hoje muitos, eu conheço pelo menos um grupo que prima em oferecer cesta básica em morros, como ação social. Mas não é bem isso que a Bíblia ensina. Ensina o compartilhar com os santos, os domésticos da fé. Né? Eu acho que muitas vezes a gente até falha nisso, em não procurar saber, irmão. Vamos ajudar os nossos? E procurar ver a necessidade. E sim, podemos ajudar os outros também, mas vamos ver nossos primeiro. Né? Os sacerdotes crentes, então, oferecem o sacrifício de compartilhar com os necessitados. Pensar em si mesmo como um sacerdote não é algo natural. Nosso conceito de sacerdócio está tão ligado ao uso de vestimentas especiais e à realização de rituais que podemos achar difícil nos percebermos como sacerdotes de Deus. Como é que é? Pode repetir esse ponto aí? A coisa é que nós, somos sacerdotes espirituais, mas não devemos estar tão empolgados em pensar
de si mesmo. Esse não deve ser o natural. Né? E então, o sacerdote, nós devemos estar sempre pronto para ajudar os outros. Vendo irmão em necessidade, vamos ajudar. Além disso, vamos procurar como podemos ajudar os outros que não são salvos, de maneira que eles vão ver Cristo em nós. Então, só entregando caixas com o nome da igreja no morro, não ajuda tão bem. No sentido de oferecer sacrifícios espirituais. É melhor, de alguma maneira ou outra, chegar a conhecer esses necessitados. E assim, ajudando. Talvez, certamente, esse tipo de ação social ou querer ajudar traz mais glória para a pessoa que faz aquilo, né? Exato. Dá mais glória para a instituição e não para Cristo. Vai sair no jornal, o repórter vai levar a pessoa. Agora, eu tenho uma terceira pergunta agora. O que você pode fazer para aumentar a sua consciência de que é um sacerdote que pode oferecer sacrifícios espirituais? Não sei se a pergunta é bem clara. O que você pode fazer para se tornar mais consciente de que você é um sacerdote para oferecer? Posso arriscar uma? Vai. Vou ligar para ele, irmão, se eu não vejo todo mundo, eu preciso sentir falta. Aquele que eu peguei, vou mandar um cara de soldado na sua casa. Mais ou menos assim. Uma preocupação, eu vejo com sinceridade mesmo. Falou, irmão. Eu lembro que era solteiro, crente novo, ali na Marquês de Caxias 244. Até eu lembro do número da casa que eu morava. 2 anos de convertido, todo ano. Mas aconteceu alguma coisa, ou estava acontecendo alguma coisa na minha cabeça, na minha vida, que eu não quis ir para a igreja. Fiquei lá amargurado, quieto, no canto, eu morava sozinho. Aí alguém me chamou na rua. Eu fui lá, olhei no fundo, morava no fundo de uma casa, era um presbítero na minha igreja. Ele saiu lá do Fonseca. Ele morava na 22 de novembro, já falecido. Presbítero, ele se chamava de presbítero, mas ele era um pregador. Ô, Luciano, mas não falou nada. Eu vim te ver. Também não perguntou nada, o que aconteceu. Pois é, aí, sabe, ele conversou, pois é, então, se lembra, viu? Tem tudo logo mais. Foi embora. Aquilo puxou meu tapete, né? Gera reflexão, né? Só isso, saiu embora. Não deixa vocês trabalharem. Não. A cesta básica. Eu lembro de, inclusive, alguns, talvez, meses, anos atrás, o senhor fazendo isso comigo. E aí, irmão, mandar mensagem, eu ficava, poxa. Às vezes a gente pensa, chato, né? Não pude ir, né? Mas isso é uma maneira de mostrar que se importa, né, com a pessoa. E até gerar tem o que o senhor falou, gera um pouco de reflexão. Por que eu não fui hoje? Por que eu dei prioridade para outras coisas e fui... E agora você está apreciando mais aquele acontecimento do que naquele momento. Exatamente. Porque está percebendo a verdade do que é. Aquilo se fazia importante naquele momento. Muito mais do que eu imaginava, né, na época. Pedras vivas, irmão, só eu estou olhando aquela... o muro de Jerusalém. Olha,
as pedras vivas. Tinha a ver com aquilo que Pedro fala, né? Pedras, olha. Pedras vivas. Voltando a referir a Hebreus capítulo 13, obviamente a lista de sacrifícios espirituais não é exaustiva, porque o escritor de Hebreus explicou que Deus se agrada de tais sacrifícios. Tais sacrifícios, quer dizer, é mais do que um tipo só. Tais sacrifícios. Isso implica de outros sacrifícios, além daqueles que em Hebreus agradam a Deus. Né? Encontramos outro sacrifício em Romanos capítulo 12. Romanos 12. Versículo 1. Rogamo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, em sacrifício santo, em sacrifício agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o sacrifício do corpo do crente. Né? Deus tem nosso coração, Ele precisa também seu corpo, Ele precisa todo o seu ser. Muitas vezes, Ele tem nosso corpo 1 hora ou 2 horas por semana, ou 3 horas por semana. Né? O resto da semana é para mim. Não. Irmão, eu estudando, quando comecei a aprender, estudar e aprender sobre os vários tipos de sacrifício lá, Levítico principalmente, e os vários tipos de animais, ovelha, qualidade da ovelha, bode, as manchas, animais manchados, defeituosos, até o mais simples, que era uma pombinha caçada lá no mato, o pobre, eu gosto mais desse último, o pobre que ia lá, amava uma arapuca e caçava um pombo. Tudo isso apontava para hoje, apontava e aponta, né, hoje para nós, nesse ponto aí, desse trecho de Romanos 2:2, que foram os meus 2 primeiros versos memorizados. Como não precisamos mais criar animais ou comprar animais para derramar o sangue, para oferecer para Ele. Eu gosto desse pensamento. Oferecer o corpo como sacrifício vivo é submeter a Deus o instrumento de todo o nosso ser, todo o nosso pensar, nosso falar e a maneira de viver ou agir. É entregar a Ele nossas mãos, nossos pés, nossos olhos, nossos ouvidos. É dedicar para seus propósitos. O corpo, que é o templo do Espírito Santo. É esse corpo. Embora viver para Deus começa no coração e na mente, torna-se uma realidade por meio de ações físicas. Deus precisa do seu corpo. Porque quando Ele tem seu corpo, Ele tem suas mãos, Ele tem seus pés, quer dizer, Ele tem seus ouvidos, seus olhos, sua boca, suas mãos, de fazer algo para Ele, em benefício a outros. E tudo sendo feito como sacrifícios espirituais, sendo aceito por Ele. Vamos para Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2,
versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. E nós lemos: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, em outras palavras, nós temos novamente Romanos, capítulo 12, versículo 1. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele toma conta do meu corpo, das minhas palavras, dos meus pensamentos. Nós lemos em Provérbios capítulo 16, versículo 3, né? Entrega para ele, e ele faz, ele ajuda. Ele tudo fará. E ajuda, ele estabelece nossos pensamentos. É isso que precisamos, né? Irmão, eu estou lembrando agora de um estudo sobre as biografias de heróis da atualidade do Stephen David. Ele estava contando uns momentos da vida do Spurgeon, Charles Spurgeon, que aquele também missionário Livingstone era amigo dele, do Spurgeon. Aí, visitando ele, olhei a biblioteca, ele escrevia muito, né? Mais de 100 livros por ano. Acho que é mais de 100 livros. Aí disse: mas, irmão, como é que você consegue fazer o trabalho de 2 pessoas? Aí ele fazia de 3 pessoas. Aí o esposo disse para ele: você está esquecendo que são 2 pessoas que estão trabalhando? Boa, né? Boa. Puxa, Então, quem que não consegue é só uma pessoa. Não podemos comparar cada vida, exato, né? Mas é interessante a resposta dele. Mesmo sob a lei, quando Deus exigia sacrifícios de animais, ele ainda estimava muito os sacrifícios espirituais. Por quê? O homem trazendo o sacrifício, o animal, devia oferecer como? De obrigação, né? de boa vontade. De boa vontade. Inclusive pondo a mão, né? E identificando não apenas, eu preciso colocar a mão e repetir aquelas palavras. Não, ele confessava. E Deus conhece o coração. Não era apenas palavras, mas estava saindo do coração, não apenas da boca. Sacrifícios espirituais. Qual era o sentimento? Ele falava: o bicho vai morrer por mim, Quando você levava um sacrifício a Deus, você, no Levítico, pode ler que o ofertante devia colocar sua mão sobre a cabeça do animal. Lembra, o animal ia morrer em lugar de quem? Do ofertante. Mas o animal está inocente. Mas vai morrer. Ele, trazendo o animal, colocando a mão sobre a cabeça, confessava seus pecados. E cortava o pescoço. O sacerdote, com uma bacia, pegava o sangue derramado e depois o sacerdote pegava esse animal e fez conforme o tipo de sacrifício que fosse. Os primeiros 5 capítulos
Levítico especificamente cada oferta. Mas o homem tinha que se identificar com aquele animal, porque o animal ia morrer em seu lugar. Agora, o animal morrendo não podia remover o pecado desse homem. Mas Deus conhecia o coração, e saindo essa confissão do coração, humildemente, sendo que ele estava sentindo o seu pecado, E ele não queria. Deus aceitava, e realmente o seu pecado foi coberto. E agora, para o homem que só trazia porque a lei exigia, ele quis ser visto pelos outros. Oh, ele trouxe um bezerro em vez de cordeiro, ou em vez, né? Do bom. Então Deus veja o coração. Será que foi coberto? De certa forma, não Certa mudou forma. até hoje, né? Aham. Pessoas que professam Cristo Uhum. como seu Salvador para outros verem, da boca para fora, só que elas esquecem que o Deus vivo sonda os corações. Né? Vamos, exato. Vamos para Salmo 51. Salmo 51. Salmo 51. Eu estava em Isaías, por isso não. Salmo 51. Salmo 51. Quero ler versículos 16 e 17. Lembra que esse salmo, Davi está demonstrando o seu arrependimento para Deus, em primeiro lugar, não aos homens, mas foi escrito, então é para os homens, a saber como deve ser nossa atitude, né? Então, ele confessou a Deus, ele contrito, arrependido, e veio então do coração a sua confissão do pecado, aqui em 51. Nós não vamos ler tudo, vamos ler versículos 16 e 17, que diz: pois não desejo sacrifícios, senão eu os daria. Espera, ele não deu nenhum sacrifício então, por causa do pecado cometido? Deu. Mas ele diz: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus é o quê? São o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Interessante, parece que aqui há uma contradição, há uma aparente contradição. Parece, mas não é. Deus exige sacrifício, mas Ele quer que o sacrifício venha de vontade, com o homem de coração contrito, arrependido. Quando nós vamos para, eu estou só pensando nisso agora, vamos para Isaías capítulo, se me lembra, capítulo 1, vamos ver. O quê? Quebrantado e contrito, precisamos de sanar. Precisamos. Contrição. Isaías 1. Isaías capítulo 1. Estou chegando lá. Estou tendo problema ler com aqueles óculos. Vamos ver se essa ajuda. Ok. É o 13, né?
Ok? Versículo 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requeriu isto de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. Tem oferta vã e oferta válida. Deus não quer oferta vã. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Opa! Parece que Jesus estava se referindo a isso quando ele meteu o chicote na cambada de vendedores. Né? Quer dizer, oferecer sacrifício a Deus podia ser pecado. Se não viesse, trazia de coração. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondendo de vós os meus olhos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo. Ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca lã. Muda o coração e eu aceito. Né? É interessante, né? Deus chamando a atenção para a atitude e também chamando a atenção do que Ele quer fazer na pessoa. Né? Os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam sacrifícios de animais em um altar de bronze. Em que altar os sacerdotes crentes oferecem seus sacrifícios? Boa pergunta, né? Vamos para Hebreus capítulo 13, de novo. Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 10. Hebreus 13, versículo 10, e nós lemos: temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Padeceu fora da porta. Esse fora da porta é fora da cidade. Fora da cidade. Como Cristo morreu fora da cidade. Quando nós lemos em Levítico, vamos ver se que algum animal, partes do animal foram queimados fora, não no altar. E é isso, Cristo. O sacrifício da expiação.
o Yom Kippur, dia da expiação. Então temos um altar. De que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Ao longo do livro de Hebreus, descobrimos que o próprio Cristo é o cumprimento de todos os artigos e todos os rituais prescritos no Velho Testamento. Portanto, Jesus Cristo é o nosso altar. Ele é o nosso altar. Não é um altar. Geralmente os batistas procuram não usar, muitas vezes a gente pensa do altar como o púlpito. Está errado. É. Mas já vi muitos pastores de muitas denominações usar. E o altar? Venham ao altar, mas e todo mundo entende que ele está falando, mas não, vem para Cristo. e o pessoal até chega assim com a reverência, né? É duro isso. Jesus Cristo é o nosso altar. Ele é o sacerdote que fez o supremo sacrifício de uma vez por todos. Ele também é o sacrifício e o altar no qual foi oferecido. Os cristãos, os crentes, a quem o livro de Hebreus se dirija, quer dizer, para nós, não? Correm o risco de voltar, naquele tempo, corria o risco de voltar ao antigo sistema de judaísmo. Eles estavam confundindo certas coisas. E por isso foi escrito esse livro aos hebreus, aos judeus, que conhecia bem o sistema antigo, e quando foi colocada no lugar novo sistema, eles estavam querendo ver as coisas do velho aplicando aqui, em vez de ver Cristo e a sua obra. Sob o antigo sistema de sacrifício, pouco carne era realmente queimada. Os sacerdotes e até mesmo os ofertantes podiam comer muito de cada sacrifício, não de cada, mas dependendo do sacrifício, né? Uma porção foi queimado e o restante foi para manutenção do sacrifício dos sacerdotes. E certo sacrifício, uma porção foi ofertado no altar, o restante foi cozido lá ou dividido, mas preparado lá no local e comido pelo ofertante, pela família do ofertante ou pelos que ele convidou. Então é interessante, muitas vezes, sendo que os cristãos de hoje não leiam, não entendem como o templo era usado, como os sacrifícios, pensam que tudo foi queimado. Não, nem tudo foi. Irmão, Certas porções o sacerdote levava para casa, para sua família. Certas porções foram cozida, foi preparado lá no fogo, no forno e comido pelos homens lá, os sacerdotes levitas. E quando um ofertante trouxesse certo sacrifício, uma porção só foi sacrificado e queimado, o restante foi preparado no local lá, preparado para ele, e ele comia. Sob o antigo
sistema do sacrifício, muita pouca carne era realmente queimada. Os sacerdotes e até mesmo os ofertantes podiam comer muito de alguns desses sacrifícios. O escritor de Hebreus assegurou os crentes que eles têm o altar do Senhor Jesus Cristo e que podiam comer, não das carnes que não lhes serviram, mas da graça do Senhor Jesus Cristo. Versículos 9 e 10, novamente. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é, pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. Algumas partes fora, né? Nós temos nosso sacrifício, é o Senhor Jesus Cristo, e devemos comer dele. João capítulo 8, ele fala disso, e vários outros lugares. Como o sacerdote do Velho Testamento colocava o animal no altar para oferecê-lo a Deus, o sacerdote de hoje, crente em Cristo hoje, apresenta seus sacrifícios espirituais a Deus por meio da obra de Cristo. Ele é o caminho para os pecadores perdidos serem perdoados e virem a Deus para a salvação. Então devemos estar apresentando ao mundo perdido o Senhor Jesus Cristo, comunicando essa koinonia, partindo, né? Ele é o caminho. Para os sacerdotes crentes de hoje serem aceitos quando vêm a Deus para a adoração. Agora vamos passar para o serviço sacerdotal de hoje. Duas passagens que enfocam o Senhor Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote também se relacionam com o nosso serviço de oração sacerdotal. Vamos para Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Vamos ler versículos 14 a 16. Hebreus 4, nós lemos: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então aqui há uma boa maneira. Chegamos, pois, com confiança. Eu gosto dessa última ousadia. Ousadia. Não, intrepidez. Intrepidez. Eu gosto dessa última. Com confiança. Né? Muitas vezes eu estou no escritório e vocês sabem, talvez Ari chega, né, procurando vovó. E ele vem direto para a porta, não bate a porta, não pede, e ele entra. Com confiança, ele não fala ainda assim, mas ele está dizendo, entrando, vovô, como nós devemos entrar na presença de Deus. Papai, Deus, meu Deus, papai, né? Essa comunicação e a relação, né? Que, como eu falei, as minhas filhas tinham mesmo também. Ele estava falando aqui aos Hebreus, né?
A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque esses hebreus são hebreus crentes. Então, mas essa expressão em tempos oportunos, eu gosto dessa expressão porque, bom, particularmente, tem me ajudado muito a ter um tempo de oração durante todo o dia. Então, eu tenho visto que eu não tenho que ter um tempo de oração, por exemplo, vou orar de 6 a 6:30. Não. Ele tem que ser aquele horário, mas também tem que ser todo dia, de noite, não pode parar. Então, esse trecho, essa expressão, para ser ajudado em tempo oportuno, para mim soa assim, eu tenho que estar com confiança, entrando diante de Deus com intrepidez, como alguém faz, né? Ele em casa também ele faz isso, ele já chega, já vai direto, não pede licença. Assim tem que ser com a gente, todo dia, todo tempo. E em momentos de aflição, ser ajudado. Eu vejo, eu leio assim, a gente recebeu, pelo menos eu recebia ajuda em tempo oportuno. Esse tempo oportuno sempre me fala de tempo que eu preciso. O tempo que eu preciso, desespero, Deus está ali. Aí ajuda, vem a solução também vem. E Deus está sempre pronto nos receber. Pois não, entra. Essa é boa. Entra. Ele dá toda a atenção quando precisa. Tempo oportuno. Igual você faz com a Ari. Entra. Hebreus 10, versículos 19 a 22, ensina que os crentes têm o direito de entrar na presença de Deus com base nos méritos do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. E podemos nos achegar a Deus em oração com plena certeza de que Ele nos aceita. Aceita agora. Né? Em nossa última lição, vimos várias palavras do Novo Testamento para serviço e aprendemos algumas maneiras pelas quais os crentes servem a Cristo, mas duas palavras se relacionam diretamente com o nosso serviço como sacerdotes. A primeira palavra, liturgial, era usada para descrever o serviço público e também o serviço aos deuses. Frequentemente identificava o serviço realizado por um representante de um indivíduo ou grupo ou serviço associado a um ofício, especialmente o ofício de sacerdote. Encontramos a palavra em Hebreus capítulo 10, versículo 1. Vamos lá. Hebreus capítulo 10. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada um, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Né? Vamos para Atos capítulo 13. Atos 13. Atos 13, versículo 2. Diz aqui, estamos nesse capítulo, vamos dizer, estamos em Antioquia, e a igreja lá, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado.
E servindo eles, essas pessoas, né? Versículo 1, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, a Lúcio, Cirineu, a Manaim, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor. Esses estavam servindo, ministrando ao Senhor. E então a Escritura não revela os detalhes do seu ministério sacerdotal, mas eles estavam servindo. No entanto, o texto contém algumas pistas. Primeiro, conecta seu ministério com um jejum. E o próximo versículo une jejum com oração. Versículo 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Seu ministério ao Senhor provavelmente, em grande parte, era de oração. Segundo, o Espírito Santo falou com eles enquanto ministravam ao Senhor e jejuavam. Provavelmente suas orações evocaram sua resposta, que os direcionou a separar Barnabé e Saulo para a primeira viagem missionária. Talvez esses todos estavam orando: Deus, mande alguém para lá, nós estamos aqui, mas mande alguém para lá, mande alguém para lá. E de repente o que aconteceu? Eu tenho falado, eu fui chamado com 12 anos a São Paulo. Eu sabia que crescendo um dia eu ia chegar em São Paulo como missionário. E eu servi o Senhor por 24 anos. São Paulo era minha cidade, eu conhecia bem. Não somente fisicamente, né, mas pessoas. Mas Jane e eu estavam orando para judeus aqui no Rio, que por acaso estavam conhecendo. E uma vez veio um casal dos Estados Unidos, que a nosso convite estava querendo que eles iam ser chamados para Rio. Mas Deus não chamou-os para Rio. Trouxemos eles. Gastamos quase uma semana no Rio e voltamos para São Paulo. Mas poucos anos depois, Deus nos levou para Rio. Estamos aqui já 20 anos. Eu nunca pensei que Deus ia me tirar da minha cidade. Não, eu tenho outra cidade aqui, mas realmente a minha cidade está onde? No céu. No céu. E esse casal que queria que... Eles foram trabalhar em outra cidade. Primeiro na cidade de Cleveland, e depois eles foram para Pittsburgh e estão lá desde então. E eles queriam... Mais de 20 anos trabalhando. E eles queriam ficar no Rio. Hã? Eles queriam ficar no Rio. Sabe? Eles queriam... Estar aqui no Rio. Não. Eu quis. Jane e eu estávamos conversando. Seria bom se Deus chama esse casal para Rio. Vamos convidá-los a trabalhar conosco, ficaram 2 semanas, alguma coisa, não lembro quanto tempo conosco. Estamos querendo que Deus ia chamá-los para Rio. Mas Deus não chamou. Ele tinha outra obra para ele. Nós estávamos tentando, não sei se era assim, mas não pensava assim, mas nós estamos vendo a necessidade de alguém aqui e achamos que ia ser outra pessoa. Não, Deus diz: não, será vocês? É a mesma coisa. E eles estavam orando: mande alguém, olha, tem muitos lá. Então, pode ir. Pode ir. Ele enviou, Deus enviou, então, o Espírito Santo enviou Barnabé e Saulo.
né, para aquela região. Paulo usou a palavra que é traduzida como ministro para descrever a oferta de socorro dada pelos santos da Macedônia e Acaia em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 12, que nós já temos lido. Este exemplo de serviço sacerdotal em ação corresponde de duas maneiras ao ensino sobre os sacrifícios espirituais. Primeiro, a oferta de socorro, de ajuda, era uma comunicação aos necessitados, uma tipo de koinonia, lembra? Essa era a palavra usada. Em segundo lugar, produziu muitas ações de graças a Deus. Em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 17. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, fogo, e me regozijo com todos vós. Aqui, serviço da vossa fé. Aqui o serviço dos filipenses se junta ao seu sacrifício. A questão é que a fé produziu o serviço sacerdotal. Geralmente nós não usamos essa expressão, serviço sacerdotal, como crentes, mas lembra, somos sacerdotes e temos responsabilidades, temos serviço. Tiago ensinou que a fé salvadora produz obras. Entre as obras geradas pela fé está o serviço sacerdotal. Esta é uma ideia-chave principal. Se tivermos uma fé forte, exerceremos nosso ofício sacerdotal. Aquilo que edifica a fé, pratica também e edifica a função sacerdotal. A segunda palavra é um composto, erogel, que significa trabalho sagrado. Paulo escreveu sobre a graça que Deus me deu para que eu fosse ministro de Jesus Cristo. Paulo via seu evangelismo dos gentios como uma obra sagrada e sacerdotal. Em outro lugar, ele escreveu sobre espalhar o evangelho como um dever, como o lavrador vai espalhando semente. Mas aqui ele descreveu como uma obra sagrada que realizava como serviço a Deus. O mesmo privilégio pertence a cada crente. Nem todos fomos chamados para o evangelismo vocacional como Paulo. Nem todos nós vamos servir como pastor. Nem todos nós vamos servir como professor da escola dominical, ou como diácono, ou músico. Mas podendo servir, procura servir. E temos pessoas aprendendo como música agora, para poder servir. Mas vocês, no seu lugar, onde você trabalha, você pode servir. Se estiver indo para a escola de jovens, ou qual, né? Podemos servir e devemos. Todos temos a responsabilidade de ser testemunhas. E essa parece ser uma tarefa que, de vez em quando, achamos muito difícil, né?
no momento eu estou sem folhetos aqui, né? Mas geralmente eu tenho folhetos. Por quê? Muitas vezes eu encontro pessoas que não posso, nem eles podem me dar atenção de escutar eu dando minha testemunha como eu fui salvo. Mas eu posso dar um folheto que conta acerca do sacrifício de Cristo. Então, vai sempre preparado. Preparado para entregar, ou entregar e falar, melhor. Em última análise, nossos esforços evangelísticos devem agradar a Deus, não as pessoas para as quais testemunhamos. O que realmente importa é que os sirvamos sinceramente e Deus vai trabalhar no coração dessa pessoa que está vindo. Então, se você nasceu de novo, eu creio que todos vocês são crentes, Deus designou você como um sacerdote. Ele deu a você deveres, responsabilidades sagradas para cumprir. Você está realizando fielmente? Né? Então nós vamos terminar. Já é mais do que o tempo. Semana que vem vamos começar o estudo sobre a autonomia da igreja local. Outro distintivo dos batistas. Autonomia da igreja local. Então vamos encerrar a oração. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de estudar a tua palavra. Obrigado, Pai, por tua palavra. Nos ajuda a aprender de ti, para saber melhor como te servir como sacerdotes que somos. No nome de Cristo, nós pedimos isto. Amém.